Então, bom dia. Meu nome é Leila, tá? Leila Gatogusco. Eu estou representando um trabalho realizado no Departamento de Medicina Chinesa e Acupuntura da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, e liderado pelo Dr. Isao Yamamura. Esse trabalho foi realizado pela doutora Maria Assunta Nakano. Então, eu vou falar do tratamento com eletroacupuntura em tonificação em 10 casos de paralisia facial aguda com evolução de 1 a 10 dias de doença. Então, todos sabem que a paralisia facial periférica é uma patologia benigna na porção infratemporal do nervo facial e ela se dá de forma aguda, é unilateral, resultando em uma paralisia completa ou parcial da mímica da face. Ela pode também, além do que, afetar a salivação, o paladar, provocar lacrimejamentos involuntários e causar também uma hiperacusia, dependendo da topografia do acometimento do nervo facial. Na maioria das vezes é de causa desconhecida, então nós temos o nome de paralisia de Bell, mas há teorias levando a crer que a maioria desses casos de paralisia se tratam de uma reativação do vírus herpes simples, que acomete o nervo facial. Portanto, existe uma recomendação, e isso foi feito em todos os casos que foram estudados, na utilização de antivirais, antiherpéticos, e em todos esses casos de paralisia facial aguda não traumática. Então, dependendo do grau, da gravidade do acometimento do nervo facial, haverá uma evolução ou não para a cronicidade. Então, no caso, nós tivemos 10 pacientes, 10 casos de paralisia facial aguda, com evolução de 1 até, no máximo, 10 dias de acometimento. Foram estudados 6 homens e 4 mulheres, as idades variando de 23 a 73 anos de idade. E já no primeiro dia da avaliação, assim que eles chegaram ao nosso ambulatório, eles foram imediatamente submetidos ao tratamento com eletroacupuntura em tonificação. Nós fazemos a dores Hertz, a duração de 20 minutos, e os pontos utilizados foram, E7, o estômago 4, o bexiga 1 e o Taiyang. E foram também utilizados pontos gerais, o vesícula biliar 20, o TA 17, o IG4 e o fígado 3. Então, aqui é a tabela de todos os pacientes. Então, eles foram... deixa eu ver aqui. Então, a idade variou entre 23 e 73 anos, que é a paciente mais jovem, feminina, tá? Até 73 anos, esse paciente masculino, tá? Aqui nós temos o tempo de duração, então, em que tempo esses pacientes chegaram às nossas mãos no ambulatório. Esses 2 pacientes, após o primeiro dia de aparecimento da paralisia, sendo que 2 após o 10º dia, e os restantes variando entre 4, 5 e 8 dias. Aqui nós temos o grau de acometimento da paralisia, esse grau, segundo a classificação de House e Breckman. Então, nós temos 2 com grau 3, que o grau varia, 1 ausência de sinais, 2 leve, e à medida que os sinais vão sendo mais intensificados, englobando maior dificuldade de mímica facial, esse grau vai aumentando. Então, 2 com grau 3, alguns 3 com grau 5, que é o grau máximo que nós tivemos, sendo que essa classificação vai até o grau 6, e uma grande parte com grau 4. Tá? Então, aqui, essas 2 colunas mostram o número a percentagem de melhora após uma primeira sessão, após uma segunda sessão e após 3 ou mais sessões, sendo que o máximo de sessão para se atingir 100% de resultado foram 4 sessões. Essas sessões eram realizadas semanalmente. Tá? Então, 20 minutos em tonificação. Então, nós vemos aqui que, após a primeira sessão,
4 pacientes já tiveram 100% de melhora. 2 aqui, masculinos de 33 anos, o paciente de 73 anos, e o paciente, um paciente de 46 também. E, após a segunda sessão, aqueles pacientes que não atingiram 100%, a gente nota que houve uma melhora progressiva. Essa que teve 50%, passou a 70%, tá? E todos atingiram pelo menos 70% de melhora. E sendo que 100% foi atingido após 3 ou mais sessões. Então, na terceira teve alta, aqui também, tá? E as outras restantes, na 4ª sessão, já tiveram 100% de resultado. Então, dos resultados. Então, todos os 10 pacientes tiveram uma recuperação completa da paralisia após, no máximo, 4 sessões de acupuntura. 3 pacientes, 30%, apresentaram melhoras de 100% após uma única sessão. Os 10 pacientes, 100%, apresentaram melhora de 70% a 100% do quadro após 2 sessões. 7 pacientes, 70%, apresentaram melhora de 90% a 100% após a segunda sessão. E, o mais importante salientar, que nenhum desses pacientes apresentaram sequelas, ou seja, cincinesias. Então, temos aqui a foto, né, que nós sempre procuramos fotografar antes, né, e depois. Então, essa é a nossa paciente mais jovem, 23 anos. Ela tinha um grau 4 inicial e, assim, a gente vê que a paralisia aqui, ela não fecha o olho, ela tem, na formação do biquinho que a gente pede, você tem um desvio aqui da rima, para o lado não afetado, tá? E o resultado após 4 sessões. O fechamento completo do olho, o biquinho harmônico e nenhuma assimetria facial. É lógico que essas são algumas fotos que são tiradas. Nós pedimos abertura de boca, sorriso, expressão do frontal também, tá? Então, nós chamamos a atenção aqui mais para somente esses 2 aspectos, e todos os aspectos gerais apresentaram realmente uma melhora muito boa. Então, essa é uma outra paciente, 32 anos, grau 5 de paralisia. Ela não conseguia fechar o olho adequadamente. Aqui, esse é o lado afetado, né? No sorriso, você vê a rima aqui, só a esquerda dela, a direita, ela ficava paralisada. Você via os dentes que só apareciam nesse lado não afetado. E após 4 sessões, se vê pelo que da paciente também, né? Ela já é outra pessoa. Os olhos simétricos, a boca, o sorriso, tudo voltou ao normal. E esse é um paciente também, homem, 26 anos, também grau 5, e após 3 sessões, a melhora que ocorreu. Então, conclusão. Neste trabalho, todos os pacientes evoluíram para a cura, sem qualquer sequela ou cincinesia. O uso de eletroacupuntura na fase aguda da doença é controversa. O medo se justifica pelo possível desencadeamento de cincinesia. Isso é muito da parte dos neurologistas, né? Mas acreditamos que quanto mais rápido for a recuperação do nervo, menor a chance de reinervação anômala e, consequentemente, menor a chance de cincinesia. E nessa fase de acometimento, há pouco encaminhamento para o nosso ambulatório, que dificulta trabalhar o maior número de pacientes. A maior parte dos nossos pacientes, na verdade, eles são crônicos, eles vêm muito tempo atrás, meses ou até anos atrás, depois do acometimento. E nós pretendemos continuar nossos estudos nos casos de paralisia aguda, e a nossa intenção é o menor número de pacientes com evolução para a cronicidade, o que torna o tratamento muito mais difícil. Então, fica a pergunta: quanto desses 10 pacientes, se não tratados dessa maneira, poderiam evoluir para a cronicidade? Obrigada.